Bom dia ou boa tarde, dependendo do horário que você estiver assistindo esta live. Seja muito, muito bem-vindo, seja muito, muito bem-vinda. Estamos aqui na última live da semana do Feminino Saudável. Já tivemos uma live com uma consteladora na segunda-feira, tivemos uma live na quarta-feira com uma nutricionista e hoje nós vamos ter uma live com uma psicanalista falando sobre o feminino saudável. As defesas do feminino saudável, né? O que impede que o feminino seja saudável, o que acontece com essa pessoa, e aí a gente vai abordar muito nesse formato de terapia integrativa corporal, olhando primeiro para o formato do corpo, para a estrutura do caráter, e depois a gente vai falar sobre algumas construções aí da psicanálise e algumas correlações com a arte, né? Que o nosso tema é a arte que imita a vida, ou seja, as defesas que impedem o fluir do feminino saudável, um bate-papo por meio da arte que imita a vida. Então, seja muito bem-vindo, vem chegando aqui para a nossa live, já vai deixando o seu coraçãozinho, já vai encaminhando para alguém aí que você sabe que gosta desse assunto ou que vai contribuir para a gente começar esse assunto muito, muito, muito bom. E hoje nós vamos abordar também algumas coisas que foram ditas aí no decorrer da semana, umas 2 semanas mais ou menos, que é a síndrome da pessoa rígida e os problemas relacionados com endometriose, problemas de respiração, problemas nessa área digestória, urinária, a questão da sexualidade. Então, como que as defesas, como que algumas barreiras impedem esse fluir natural do corpo, principalmente do feminino. Acontece com o masculino? Acontece. Mas o foco hoje é falar sobre essa questão do feminino. Em alguns lugares, às vezes a gente escuta falar de mulher guerreira, né? Aquela pessoa que tem que dar conta de tudo. Então, sem mais delongas, eu já vou convidar aqui a nossa especialista de hoje. Deixa eu só deixar aqui no meu computador algumas coisas que eu quero ler para vocês. Já vai deixando o seu coraçãozinho aí e eu já vou chamar a especialista de hoje. Gente, parece que a internet está um pouco instável. Ah, acabei de ver aqui, ó. Está um pouco instável. Mas vamos assim. Já vai deixando o seu coraçãozinho aí. Já vai encaminhando para alguém, já separa a sua pergunta que hoje o papo está muito, muito bom. 55 minutos, vamos dizer assim, né? Vai ser pouco para tanta coisa que a gente quer falar. Vamos lá, deixa eu chamar aqui a Laís. E ela vai se apresentar melhor. Deixa eu chamar aqui. Prontinho. Todos muito bem-vindos. Olá, Boa noite, Liz. Boa noite. Boa boa noite. noite. Coisa boa, coisa boa. Mais uma vez, né? Eu acho que essa é a nossa, acho que essa é a nossa terceira live, ou quarta live, alguma coisa assim, né? Terceira live, eu acho. Ai, é sempre uma honra estar aqui conversando com você. Nossas lives são maravilhosas e essa também promete. Promete muita, muita, muita coisa. Seja muito bem-vinda, a gente conversou um pouquinho durante a semana. Agora se apresenta aqui pro pessoal, fala quem é você. Olá, eu sou a Laís de Souza, psicanalista, sou bióloga, palestrante, analista corporal. Também fiz terapia de barra de axis e todas as terapias, os cursos que eu faço é para aperfeiçoar na psicanálise e ter resultados mais rápidos, né, e efetivos na clínica analítica. E é maravilhoso estar aqui conversando com vocês nesse tema tão maravilhoso, tão atual e que necessita muito, né, que seja falado e que muitas mulheres escutem para ver aí coisas que vocês vão se identificar, com certeza. Coisa boa. Eu vejo aí o tanto que você gosta da abordagem psicanalítica, né? Você parte da abordagem psicanalítica e aí integra com outras coisas, né? Aí teve uma live que eu até conversei com você e eu falei bem assim, uma bióloga, então você veio da biologia, vai para psicanálise, então você consegue trabalhar tudo isso, né? Até essas questões mais biológicas você consegue trazer para os seus atendimentos. Exatamente. Aí agora eu estou trazendo também a arte, né, para a questão psicanalítica.
e tem sido maravilhoso criar esse conhecimento, que o próprio Freud utilizou muito, né? A literatura, e não tem como, né? Tem até frases que dizem que a arte ensina a psicanálise, então é maravilhoso, é apaixonante. Eu tenho acompanhado aí, por isso que na hora que eu fui fazer o tema, eu falei, não, eu tenho que colocar alguma coisa aqui relacionada com a arte que imita a vida. Vamos ver se a gente consegue encaixar aqui. E hoje, pessoal, hoje vai ser um bate-papo mesmo, sejam todos muito bem-vindos, hoje vai ser um bate-papo, uma troca de ideias. A gente tem aqui um mini roteiro, vamos dizer assim, mas vai ser realmente essa troca de ideias e a gente vai tentar correlacionar e trazer de uma maneira bem prática para você, principalmente você, mulher. Serve para o homem? Serve também. Vai servir para o homem também, mas o foco hoje é falar das defesas que impedem o fluir do feminino saudável. Um bate-papo por meio da arte que imita a vida. É interessante que hoje, Laís, eu estava conversando com uma colega e aí me veio algo, né, que acontece com algumas pessoas, que as pessoas às vezes elas procuram tantas coisas, né, elas procuram tantos cursos, tantos livros, tantas oportunidades, tantos milagres, né? Todo mundo quer algo assim, não, tem que ser milagroso, eu quero todas as respostas, que é o parar de sofrer. E esse parar de sofrer, nessa questão do parar de sofrer, isso não vai acontecer. A gente sabe que isso não vai acontecer. E que não existe milagre e que não existe vida perfeita. E que algumas dores, principalmente dentro de um traço de caráter específico, estão mais relacionadas com emoções que não foram observadas. Com aquele quartinho escuro do inconsciente, que você gosta muito, lá do Divertidamente, aquele porão onde tem aquele palhaço, que não entraram lá no porão onde tem o palhaço, para poder olhar para aquilo. E realmente, por isso que vem essa questão da defesa, né? Então, tem um feminino saudável pronto para desabrochar, tem um masculino saudável também pronto para desabrochar. O Freud falava sobre essa questão da pulsão de vida, né? Que a gente tem essa pulsão de vida. O Lohan também falou um pouco sobre isso, o Haidt também falou um pouco sobre isso, essa questão desse desejo de vida e dessa pulsão de vida. Mas, se a gente não olha para essa emoção, que é essa defesa, a gente trava. Aproveitando um pouquinho, vou falar um pouquinho mais. Eu acabei de assistir um clipe ali da Isa, que eu não tinha visto antes. Um clipe dela que é fé, desejo fé, eu esqueci qual o título, mas é fé, força, para você que quer conquistar na vida, para você que quer ir contra aquelas pessoas que ficam te amarrando. Mas tem uma cena específica que me chamou muita atenção. Ela tá andando e tem um monte de pessoas agarradas atrás dela aqui, algumas pessoas mortas, outras pessoas caídas, outras pessoas se arrastando, e aquele monte de gente andando assim e ela se arrastando. Isso representa muito bem essas defesas que a gente carrega, que são essas coisas que acontecem dentro da gente. Olha, me empolguei. A especialista é você. Diante de tudo isso que eu falei, o que é que eu vou te pedir? Para você explicar para a gente, rapidinho, a estrutura do caráter e o nosso foco hoje, que é principalmente traço de caráter rígido e traço de caráter masoquista. E aí já complementa aí o que você achar interessante nessa minha introdução. Ponto. Pois é, você falando que as pessoas querem coisas milagrosas para não sofrer. Mas esse traço de caráter rígido, ele é especialista quando toca na ferida, se retrai, se fecha. Já vai ali para a terapia com escudos ali, duvidando, não sei se é muito bom. E geralmente quando a gente já toca ali na ferida, isso já mostra a fraqueza, já mostra que não é perfeito, já tira ali aquela máscara que a pessoa coloca de perfeição, a pessoa já se fecha, já começa a negar e muitas vezes pode até abandonar o tratamento, porque é uma coisa, é uma luta. A pessoa diz que quer parar de sofrer, mas quando alguém mostra o caminho para ela sair daquele sofrimento, o que realmente está acontecendo com ela, aquela pessoa cria vários mecanismos de defesa e se afasta e se fecha. E o rígido, o masoquista também é muito desconfiado. Ele já não quer se abrir, já não quer se mostrar. E para vocês se libertar de tantas coisas mortas que você está arrastando, você tem que ir aberto, você tem que ir ali disposto a se mostrar para o terapeuta e dizer assim, não, realmente você está certo. E a gente, como analista corporal, a gente já tem essa facilidade de ver, antes da pessoa falar, o que é que
está acontecendo com ela? Reich falava da importância da gente analisar o caráter, porque simplesmente ver o sintoma não era o suficiente, porque resolvia o sintoma, mas não resolvia a causa. E a gente, como analista corporal, a gente já olha ali para a pessoa e diz, é isso, 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 mas a pessoa é especialista, está ali negando, se retraindo, se fechando. E quanto essa cena que você falou da Isa, eu estava me lembrando da Isa, né, que ela tem uma música chamada Dona de Mim, que é voltada para o empoderamento feminino, né, tá no top ali 5 das músicas que mais empoderam as mulheres. E aí vem aquela discussão, o quanto que é difícil você ter um feminino saudável, sendo que o inconsciente coletivo alimenta um feminino doente, um feminino guerreiro, um feminino que tem que ser ali inabalável, como diz a música da Cia, I'm unstoppable, eu sou imparável, eu tenho uma armadura aqui, ninguém me para. E a gente vê tantas pessoas ali, nossa, eu sou isso. Então o inconsciente coletivo está alimentando esse feminino que está doente. E a mulher não pode demonstrar, ela tem que estar ali naquela armadura. Tem um trecho dessa música da Cia que diz, eu coloco meus óculos de sol para esconder a lágrima que está descendo. Então, essa parte das pessoas mortas ali também me remete ao nosso sistema familiar que já vem adoecido. As nossas bisavós, tataravós, a avó, a mãe da gente, não vou nem tão longe, as nossas mães não vieram, elas não aprenderam, elas não tiveram como construir um feminino saudável. Então, esse monte de coisa morta, a gente tá ali naquela luta. É uma luta realmente. Ou a gente luta com as próprias forças para não cair no mesmo buraco que as mulheres do nosso sistema familiar caíram, ou a gente acaba já, a gente nem sai desse buraco, a gente já é nele. E aí fica aquele dilema, como é que eu vou construir um feminino saudável se os exemplos que eu tenho aqui atrás são bem dolorosos, e se eu não posso ser guerreira e com as minhas próprias forças me tirar desse buraco aqui que está me arrastando. Como é que eu vou construir esse feminino saudável? E aí vem a importância da gente estar disseminando esse conhecimento de que é possível, que o traço de caráter rígido, o traço de caráter masoquista que sofrem tanto com esse encouraçamento, essa rigidez, essa coisa que não relaxa, que está sempre tenso, querendo dar conta de tudo, que tem jeito, que por mais que a gente ache que faz parte da gente, tem como a gente sair dessa vontade de controlar tudo, essa vontade de perfeccionismo, essa vontade de não mostrar as fraquezas. E agora foi eu que me empolguei, né? E a gente vai gostando, né? A gente vai gostando aqui. Puxando uma coisa, vai puxando outra, né? A gente vai gostando aqui. Agora você me fez lembrar, como eu falei, pessoal, vai deixando seu coraçãozinho aqui, já encaminha para alguém aí, já vai deixando a sua pergunta, que isso é muito importante para a gente e ajuda demais aqui, viu? Mas você falando aí essa questão, uma coisa que tem me incomodado e realmente mexido comigo nos últimos dias é a questão dessa migração que a gente está fazendo para a internet. Então, assim, cada vez mais a gente está migrando mais para a internet, inclusive os avatares. Então, os avatares, a gente está apaixonado pelos avatares. Eu vi que você gostou, é bem parecido com você. E aí, a proposta da internet é levar para o metaverso. Então, levar para o metaverso, daqui a pouco a gente não aparecer mais. Ou seja, a gente aparece aqui, eu já apareço com filtro, porque eu não quero me mostrar muito. Daqui a pouco não é mais o filtro, é o avatar. Isso vai fazendo com que você se distancie da realidade, ou seja, disso que eu estou vivendo aqui agora. Ou seja, eu estou sentado numa cadeira, eu estou aqui de chinelo, havaiana aqui, estou pisando no chão. Isso aqui é a realidade, isso é a realidade. Só que a gente olhar para essa nossa realidade e encarar o que realmente eu sou, e aproveitando agora, como a gente está falando da arte que imita a vida, ontem estreou no Prime Video O Filho da Mãe, do Paulo Gustavo. Então, assim, estreou lá O Filho da Mãe, e aí vem trazendo a história dele. Uma das coisas que aparece lá é ele falando o seguinte, assim, que ele acordou muito cedo, e ele falou, numa parte, ele falava o seguinte, gente, eu estou aqui com gastrite, com prisão de ventre, não estou dormindo, só que quando eu chego no palco, eu fico rindo, sorrindo, todo mundo acha que a gente é estrela. Aí ele acordou de jejum, falou, gente, eu estou de jejum, vou descer, não comi, estou cansado, e eu vou chegar lá embaixo, eu vou ter que tirar foto sorrindo.
porque as pessoas acham que a gente vive no champanhe, vive na estrela. E aí a gente vê a história do Paulo Gustavo, né, aquela coisa que aconteceu toda e tudo, mas ele sempre demonstrava uma questão assim, ele demonstrava assim, a alegria dele, mas ele nunca deixava de ser essa gente que sente. Só que, onde que eu quero chegar com isso aqui, dentro do que você falou? Essa questão de, a gente consegue ser saudável, e aí eu trago também do traço de caráter masoquista, traço de caráter rígido, mas como que a gente consegue ser saudável dentro de uma sociedade, dentro de uma rede social, que fica o tempo todo dizendo que eu não posso chegar aqui e falar para você, Laís, hoje eu não estou afim. Cara, eu não estou afim de conversar hoje, eu estou cansado, olha, eu estou triste, eu estou com vazio no meu peito. Não, não pode, você não pode falar isso. Os e-mails que você recebe, acabei de receber um e-mail agora, é um e-mail de uma divulgação de marketing prometendo riqueza, prometendo rios e fundos. E a gente conhece um pouquinho de algumas histórias e sabe que o que tem por trás não é isso. Algumas pessoas, por exemplo, dentro desse processo de sucesso, desse sucesso que é demonstrado, né? O sucesso que é demonstrado, a gente conhece algumas histórias que as pessoas montaram um personagem, falaram que estavam bem, falaram que estavam felizes, falaram que eram perfeitas, mas não eram. A gente tem muitos artistas nesse nível que quando chega lá há um tempo, ele joga a toalha e fala, não aguento mais, eu estou com depressão, eu estou com ideação suicida, eu não aguento mais. Porque ele não pode fazer isso porque existe sempre alguém, essas pessoas, ou os familiares, ou a rede social, ou os nossos próprios fantasmas, dizendo pra gente o tempo todo que eu não posso me mostrar, eu não posso aparecer como uma pessoa vulnerável, porque senão, o que vão achar de mim? Aí vem a minha pergunta, Laís, como ser uma pessoa que sente, como ser uma pessoa saudável, como ser uma pessoa vulnerável dentro de uma sociedade tanto física como também digital, que só fala de perfeição e dessa estrutura que a gente tem que ter o tempo todo. Como? Bem, eu vou falar aqui um exemplo vivo, eu mesma, né? Porque eu achava que era normal não conseguir relaxar, estar sempre querendo controlar tudo, e aquela necessidade de aprovação, então tinha que mostrar sempre que estava bem, perfeito, dando conta de tudo. E quando a gente é terapeuta, há uma cobrança maior, porque a gente não pode demonstrar fraqueza, como é que fica aquela coisa, como é que você vai ajudar o outro se você também está se sentindo mal, se você também passa por isso? O que é um engano muito grande, porque justamente quando a gente vai curando as nossas dores, as nossas vulnerabilidades, a gente consegue ajudar o outro. Então, por meio da análise corporal, eu entendi que não era normal eu sentir dores crônicas na cervical, eu não consegui relaxar, eu não consegui estar presente no aqui e agora. Eu achava que, eu disse assim, gente, eu gosto tanto de praia, mas eu acho que se eu for para a praia, eu não consigo mais nem relaxar lá. E o pensamento acelerado e aquela coisa controladora que dá agonia. Então, com a análise corporal, o autoconhecimento, a psicanálise, eu fui vendo ali que Sally não era saudável, mas que tinha jeito. Não era só eu que passava por isso. Muita gente, né, passava e teve aquela união maravilhosa. O ser humano gosta de pertencer. Então, eu passei de querer pertencer aos que usavam máscara para querer pertencer àqueles que mostravam suas vulnerabilidades e buscavam a cura. Então, o autoconhecimento, a terapia, as análises, é a maneira que a gente ali encara o que desde lá do útero da nossa mãe vem sendo construído, o que fez ali na nossa primeira infância, a gente ser o que a gente é hoje. Então, eu fui conhecendo quem era a Laís, por que eu passava por aquilo, por que eu era tão controladora, tão perfeccionista, por que eu não relaxava. E eu fui vendo que haviam atitudes que eu poderia ter no dia a dia que poderiam melhorar isso. E aí que entra, a gente não dá crédito às pequenas pecinhas que a gente faz no nosso dia a dia, mas que constrói o quebra-cabeça da nossa saúde mental. Às vezes a gente pensa que tomar um banho relaxante, isso ali não faz diferença. Às vezes a gente toma um banho inconsciente, a gente nem vê o que está fazendo, é ali já fazendo cálculos, já vendo o que vai palestrar, vai atender fulano de tal, eu vou falar isso. A gente não para viver aquele momento. A gente não percebe que colocar os pés no chão, como você falou, aquilo ali te dá um momento de estou aqui e agora, estou fazendo um aterramento aqui,
fazendo um grounding, eu estou olhando o que está aqui na minha volta. Você colocar um perfume que você gosta, você apreciar o pôr do sol. Então, essas pequenas atitudes, quando a gente se conhece, a gente sabe, bom, para Laís, ouvir uma música clássica vai me fazer relaxar e vai me fazer estudar melhor. Um banho relaxante com aromas de lavanda, para mim, vai me fazer melhor. Então, conforme eu me conheci através da análise corporal, conheci minhas dores, conheci meus recursos, pude montar aquele cronograma de atividades que poderiam cuidar de mim. E essa é a dica para as pessoas, se conhecer, encarar quais são as suas dores, porque quando você tem coragem de encarar as suas dores, você tem o que fazer para ir atrás da sua cura, da sua melhora. E você trouxe aí uma fala que é a questão que a gente vive no mundo de máscaras, né? Vive no mundo de máscaras. Uhum. E aí, por exemplo, aqui agora eu estou com máscara, eu não estou sem máscara. Inclusive, eu estou com filtro. Eu estou aqui morrendo de vontade de falar um monte de coisa, mas eu já fico pensando, bom, essa live vai ficar salva aqui no feed, ela vai para o YouTube, daqui a pouco a gente vai pegar pequenos pedaços da live e a gente vai divulgar. Então, eu não posso me dar a liberdade de falar essas coisas, porque quem está do lado de lá vai interpretar isso de outra maneira. E principalmente nesse momento que a gente está vivendo, que as pessoas elas estão tão... Eu falei isso em sala de aula, acho que ontem, não, anteontem, eu falei em sala de aula isso para os meus alunos. As pessoas elas estão num estado de melindre tão grande, ou estados o que eu tenho sentido hoje, isso vem muito forte na minha cabeça. E com você eu consigo conversar esses assuntos, dá para a gente expandir um pouco mais. Uhum. Mas o que eu tenho, a sensação que eu tenho é que a gente está vivendo em mundos paralelos. Igual tem a questão dos Vingadores, né, essa questão dos multiversos, em mundos paralelos, onde a pessoa sai de um mundo paralelo, igual o Doutor Estranho. Não sei se você assistiu o último Doutor Estranho, né? Assistiu, né? Então você sai de um mundo paralelo e fala bem assim, não, eu vou me libertar. Só que essa sua libertação te leva para outro mundo paralelo. E aí, desse mundo paralelo, você vai para outro. Aí, hoje, isso ficou na minha coisa. Eu falei, gente... Aí você conversa com alguém, a pessoa fala, não, agora eu encontrei, é aqui. Eu falo, gente, mas o que essa pessoa precisa é o que a gente está falando. É tomar um banho consciente, é pisar no chão, é encarar a realidade dela. Essa é a minha realidade. Não quero, não aceito. Eu não aceito essa minha realidade. Ok, se você não aceita a sua realidade, essas pessoas, esses fantasmas, vão continuar te prendendo. Você nunca vai olhar para esse palhaço que está lá dentro daquele porão e vai ficar pulando de mundo paralelo em mundo paralelo, igual aconteceu lá com o Doutor Estranho. Aí daqui a pouco você encontra outra pessoa que é você com o olho assim, revoltado, que vai morrer, depois vira zumbi, para depois virar zumbi, ressuscitar de novo, até falar. Aí, e o filme do Doutor Estranho, ele traz essa representação que no final, né, do filme, ele traz essa representação de autoconsciência. Ele fala, não, agora eu acho que eu entendi. Né? Eu entendi que ele é todo muito arrogante, aquela coisa toda, que isso tem muito a ver com o traço de caráter rígido. E trazendo para nós e para mim aqui, eu falo isso, pessoal, conversando com a Laís e com vocês que estão me ouvindo, eu falo isso, mas é uma vigilância que eu tenho que ter, porque de vez em quando eu me pego em mundos paralelos. Aí eu estou no mundo paralelo lá e falo, não, peraí, gente, não é bem assim, deixa eu voltar a minha consciência e saber onde que eu estou, para onde que eu estou indo. Porque eu vejo todo mundo dentro de um mundo paralelo caminhando, repetindo frases, aquelas frases de efeito, gritos de guerra, né? Aqueles gritos de guerra que a gente aprendeu na igreja quando a gente ia para os acampamentos, né? 1, 2, 3, não sei o quê, o azul é vencedor. E aí vai, né? Aquela coisa toda, pá. E aí fica, aí daqui a pouco você fala, gente, eu acho que eu estou errado, porque tá todo mundo indo para cá, então eu preciso entrar em algum caminho. Aí eu lembro, né? A arte que imita a vida, meu Deus do céu. Ideologia, eu quero uma para viver. Os meus heróis morreram de overdose. Ou seja, você sai de um lugar e vai para um herói que morreu de overdose, e você entra naquela e vira aquela fantasia toda. Se bem que alguns dos nossos heróis, eles também gostavam de, né? Né? E olha, você trouxe um ponto incrível. Tem uma série, né? O que aconteceria se, da Marvel, que são várias coisas paralelas do que teria acontecido se não tivesse sido a história original. E o episódio do Doutor Estranho é justamente isso. Ele indo de uma realidade para outra, querendo a mesma coisa, que era o amor da vida dele.
E aí a gente traz pra gente. O traço de caráter rígido, ele tem uma dor, e essa dor, por mais que ele pule de vários e vários lugares, a dor vai ser sempre a mesma. E enquanto ele não olhar para aquela dor que ele sente, ele vai sempre cair no mesmo lugar. Ele pode buscar várias e várias coisas alternativas, mas a dor que está movendo ele é a mesma. Então o resultado vai ser o mesmo. Do mesmo jeito, o Doutor Estranho estava sendo movido pela mesma dor, da perda do amor dele. Ele foi em vários multiversos tentar encontrar o amor dele, sempre dava ruim, porque a dor estava ali. Do mesmo jeito, acontece isso. Se a gente não olhar para a nossa dor primordial ali, que está sempre nos movendo e querendo nos tragar, e a gente não fizer ali as nossas atitudes para a gente se colocar bem, a gente vai estar sempre sempre caindo naquele abismo de dor, né? E é muito difícil você dar de cara com essa dor e admitir que tem ela. E acontece no nosso caso, porque não é porque a gente tem esse conhecimento, não quer dizer que a gente não vai passar por certas situações. Passa sim, mas por o fato da gente se conhecer e saber o que a gente tem que fazer, a gente já passa melhor, a gente já não precisa ir tão profundo na dor, a gente já sabe como se trazer de volta, a gente já sabe que não precisa depender do outro, a gente mesmo tem dentro de nós o que nós precisamos para nos se sentir bem. Isso não é aquelas frases positivas de efeito. É verdade. Nós temos as dores, mas a gente também tem os recursos e as atitudes que a gente pode ir se colocando ali para estar bem. Perfeito, que é essa questão da vida leve, né? Da vida leve. Uma das coisas que eu gosto muito de falar, e você fala também, é que a gente pode ter uma vida leve. Ou seja, eu tenho um cachorro. Meu cachorro está lá com 6 anos. Eu sei que daqui a alguns anos ele vai morrer. Vai morrer. Quando o cachorro morrer, eu vou sentir falta desse cachorro que me dá um trabalho enorme. Então, eu sei que eu vou passar por essa dor, como a gente passa por outras dores de luto. Só que eu não fujo mais dela. O meu problema de enxaqueca que eu tive, eu conto isso em outros vídeos, né? Meu problema de enxaqueca que eu tive durante mais de 20 anos é porque eu fugia das minhas dores. Eu fugia da minha infância, eu fugia da rejeição, fugia do abandono, eu fugia da minha história de vida, eu negava a minha história de vida, eu negava as minhas relações com meu pai, com a minha mãe, e tinha problemas de relações com figuras de autoridade. Enquanto eu não encarei isso e falei, não, realmente, é isso que está acontecendo. A análise corporal me ajudou bastante, outros processos também. Esses encontros de fim de semana de igreja, a questão do Carl Rogers, a questão da psicologia humanista, depois a psicanálise e outras coisas me ajudaram bastante. Mas o ponto principal que eu lembro, que foi uma conversa que eu tive com uma psicóloga, e aí a gente teve uma conversa ali e tal. Quando eu voltei para casa, eu estava na minha rede, deitei lá na minha rede e falei assim, deixa eu lembrar disso. Deixa eu lembrar disso. Eu estava sozinho em casa. Eu falei, deixa eu ver se eu lembro de alguma coisa. Aí eu deitei na rede, fechei o olho e fiz assim. Quando eu fechei o olho, eu lembrei de uma falta que eu senti do meu pai quando eu tinha 8 anos de idade. Veio um choro, Laís, mas veio um choro que eu chorei das 3 horas da tarde até as 9 da noite. Minha esposa estava trabalhando na época à tarde, e aí quando ela chegou, eu estava em prantos. E ela, quer que eu chame alguém? Quer que eu chame o pastor? Eu falei, não chame ninguém. Essa é uma dor que eu preciso sentir. Porque até então, eu só fugia daquilo, eu nunca encarava aquela... Porque eu falei, pô, cara de masoquista, cara de bravo desse jeito. Falava assim, eu sinto falta do meu pai. Meu Deus, eu falo um negócio desse, pelo amor de Deus. Meu pai é vivo. Né? Jamais eu falaria um negócio desse assim, de maneira, eu sinto. Não falaria. Só que isso fazia o quê? Dor para tudo que é lado. Inclusive, eu desenvolvi um negócio do lado direito. Você falou da dor na cervical, né? Do lado direito, eu desenvolvi um negócio chamado amiotrofia neurálgica, que é uma dor na escápula direita que nem o médico descobria o que eu tinha. Eu não conseguia pegar no mouse. Eu não conseguia trabalhar. Eu tive que ficar pelo INSS. Só foi de descobrir por meio de um exame que é eletroneuromiografia, que é um exame que é feito com eletrodos, que é colocado em alguns nervos, e vai dando um choquinho ali, que você tem até uma sensação de desmaio, vai dando uns choques, vai ficando meio desmaio. Aí descobriram que tinha esse nervo aqui, que era uma doença degenerativa. O médico disse exatamente para mim, isso aí é uma doença degenerativa, não tem cura, e você vai ter que fazer fisioterapia pelo resto da vida, e você não pode pegar peso. E isso, meu filho, isso há uns 10 anos. Há uns 10 anos, mais ou menos, que meu filho tinha em torno de 3 a 4 anos, por essa data. Eu fiquei extremamente mal. Eu falei, gente, o que é isso? Olha o diagnóstico que eu tive. Aí eu falei, mas eu gosto de ir para academia.
Aí eu fui pra academia e falei bem assim, olha, dói, só que eu quero malhar. Aí o personal falou, ok, faz. Se doer, você para. Com o processo de autoconhecimento que eu vim desenvolvendo, eu fui entrando em contato com essas dores e hoje só dói quando eu estou estressado. Então, quando eu estou Olha, estressado ou com algum problema com o masculino, ou seja, às vezes eu fico preocupado assim com meu filho, com a minha esposa, gente, como é que eu vou fazer agora com aquilo que tem que comprar, ou com o próximo ano, não sei o que e tal. Aí vem uma dor aqui, justamente do meu lado direito, que é essa resposta. Mas eu não precisei fazer fisioterapia pelo resto da vida, eu fiz apenas uns 3 meses. Então, é uma coisa que a gente vai trazer aqui, que eu já vou entrar nesse assunto, que é o assunto das doenças da Celine Dion e da Anitta. Celine Dion e Anitta. Da Celine Dion, eu te confesso que eu não conhecia. Síndrome da pessoa rígida, né? Síndrome da pessoa rígida. uhum, Na hora que eu vi, assim, síndrome da pessoa rígida, inclusive passou até no Fantástico e tal. Falei, gente, o que é isso? Porque a gente já remete. Então, Celine Dion, cantora, traço de caráter rígido com o esquizoide. Você bate o olho ali, traço de caráter rígido com o esquizoide, um pouco de oral da falta ali. Síndrome da pessoa rígida. O que é isso? Aí apareceu a Anitta, também falando novamente dos problemas que ela tem no útero, dos problemas que ela tem de respiração. E uma das frases da Anitta foi: eu não dei ouvidos. Porque a Anitta realmente é o típico traço de caráter de mulher guerreira, de mulher rígida. Ela quer conquistar o mundo e ela está conquistando mesmo. Ela está conquistando mesmo. uhum, Só que ela é a questão da Cia. Você falou da Cia, a Cia ela tem a questão da música imparável, né? Então é, coloca o óculos escuro para tampar as lágrimas, não sei o quê. A Cia, ela canta às vezes, né? Ela canta virada para a parede, porque ela não quer aparecer, e as mensagens dela são sempre mensagens de superação e tudo mais. Então, entrando nisso, síndrome da pessoa rígida, eu vou ler um pouquinho aqui, e aí a gente vai falar das dores da rígida, e falar essa questão da importância do diagnóstico e também da importância de identificar as emoções, que foi esse caso que eu disse, dessa minha amiotrofia neurótica, que ainda está aqui, ainda dói um pouquinho, e da minha enxaqueca, que foi embora também quando eu reconheci isso. Essas preocupações de enxaqueca, 20 anos de enxaqueca, só tenho quando eu passo por algumas situações extremamente estressantes e não é do mesmo impacto que tinha naquela época. Então, é isso que você falou. Eu já identifico e falo, opa, peraí, preciso pisar numa grama. Preciso chamar a Laís para bater um papo. Laís, por favor, tô precisando jogar para fora, tô precisando reclamar. Eu só quero reclamar. sim, Escuta. Aí pronto, joga para fora, você alivia. Síndrome da pessoa rígida. Eu abri aqui no site, no Tua Saúde. Ó, a síndrome da pessoa rígida é uma doença autoimune que afeta a capacidade de relaxamento dos músculos, causando sintomas como rigidez, contrações musculares repentinas em todo o corpo e espasmos provocados pelo toque ou emoções fortes. Então, e a gente sabe muito bem que essas questões musculares. Não, chega, agora você. não, Agora você. pode continuar, que daí eu pego aí. Não, mas fala das questões musculares da rígida. Agora você fala das questões musculares e dessa questão dessa doença síndrome da pessoa rígida, que é muito rara mesmo, que é um problema neurológico, autoimune, que a Celine Dion só veio descobrir agora. E tinha algumas pessoas, inclusive na entrevista, algumas pessoas elas foram diagnosticadas como esclerose múltipla, com depressão, então estavam tratando outra coisa que não era, até que descobriu que era isso. E a pessoa, quando ela tem uma emoção forte, ou seja, um cachorro latiu, uma emoção forte, ela paralisa e ela cai. Onde ela está, ela cai, Uhum, paralisa. E a gente sabe que isso, sim, tem uma questão biológica, você como bióloga vai saber muito bem isso, como essa questão da minha amiotrofia neurálgica, tem uma questão biológica que a gente não pode negar isso, né? Pessoal, a gente não pode negar da questão biológica, da questão sim, física, que a gente tem que olhar isso e com um diagnóstico de um especialista da área. A gente não está aqui fazendo diagnóstico. O nosso foco aqui é falar da questão da emoção, do isso. autoconhecimento e dessas defesas que provocam isso. Porque uma pessoa que tem uma pessoa que tem a síndrome da pessoa rígida, se ela não trata as emoções, os episódios serão maiores. Como é o caso da pessoa que tem alguma dor muscular, algum problema no estômago, por exemplo, uma pessoa que tem refluxo, que aquela tampinha do estômago não fecha, né? Tá ali, tá ali. Você vê que não fecha. Ela tem refluxo. Só que quando ela tá muito estressada, suco gástrico, então tem que fazer coisas para poder trazer esse alívio. Então, agora explica um pouquinho aqui para nós, né, sobre essa questão da rígida, dessas doenças aí da Celine Dion, da Anitta, e quais são as principais que a rígida
sente e que impede que ela tenha um feminino saudável na mente, no corpo e na alma. Pronto. Teve algo que eu li, né, que o Reich falou, que eu fiquei assim, gente, é totalmente isso. Que ele falou que o nosso corpo e a nossa personalidade se enrijece para se proteger, para que os impulsos não saiam para fora e para que o mundo externo não nos machuque. Então, a nossa musculatura vai ficando rígida, vai ficando tensa. E são pessoas que você vê na expressão ali que ela está sempre pronta para a guerra. É aquela expressão, aquela postura ereta, perfeita, carrancuda, aquela tensão muscular. E quando eu li, né, sobre a síndrome da pessoa rígida, eu disse, gente, é muito isso que ele falou. Os músculos literalmente vão se retesando de tal forma que vira uma muralha ali intransponível. E é tanto estresse, tanta coisa acumulada, que chega ao nível da pessoa desenvolver uma doença dessa que é muito rara. Por isso que a gente quase não ouviu falar. É 1 em 1 milhão de pessoas que desenvolvem. Aí, mas por que ela desenvolveu isso? Por que logo ela foi a sorteada para isso? E aí, analisando, como você já falou, alguns traços que ela tem, né? E a gente já vê essa tendência justamente para um negócio desse. E a gente pode ver uns calombinhos também nela, aqui de tensão. Eu estava vendo umas fotos da Celine Dion sorrindo, era um sorriso assim, fresco. Né? Se ela tivesse tensionando a mandíbula com muita força, os calombinhos aqui, mostrando o quanto que tinha tensão, controle ali. Então, as dores dessas pessoas com esses traços de caráter rígido são dores na cervical, na lombar, muitos problemas uterinos, a endometriose. No caso, eu estava vendo também o caso da Larissa Manoela, que ela é uma atriz fenomenal, que explodiu aí na carreira de repente, e ela foi diagnosticada com endometriose, que é uma doença que as mulheres rígidas têm, por causa da mulher guerreira, a mulher que dá conta de tudo, e aí já afeta ali o útero que vai gerar a maternidade, uma forma de proteção. Então, essas mulheres que estão bombando na carreira, que estão detonando, que são incríveis, mas a gente vê as doenças por trás. E a rigidez é típico isso, essas dores crônicas, a fibromialgia, a Lady Gaga, inclusive, tem fibromialgia. Então, é as dores do controle, é as dores de tentar dar conta de tudo sem poder, de sustentar o mundo nas costas e tentar retesar o que está dentro de mim. Não pode sair, porque ninguém pode ver esses meus impulsos, ninguém pode ver a minha vulnerabilidade, a minha fraqueza. Tem que trancar tudo aqui por trás da armadura e eu também tenho que me fechar para o que está fora não vir me abalar. E pode até abalar, mas, como diz a Cia, bota o óculos para ninguém ver as lágrimas. Né? Então, são traços de caráter que sofrem bastante com dores crônicas e não querem contar, não querem pedir ajuda, porque tem que dar conta. É a Mulher Maravilha, é a Mulher Hulk, mas o corpo vai dando os sinais, né? E o nosso corpo, ele mostra o que está acontecendo na nossa mente. Então, as pessoas cada vez mais têm que acordar para o fato da psicossomática, de que são sinais de que algo na nossa mente não está indo bem. Então, vem uma dor e diz, opa, peraí, eu já sei, quando eu começo com as dores, eu digo, opa, peraí, o que eu estou tentando controlar? O que eu estou tentando dar conta a mais do que eu não posso? Tenho que delegar para alguém, eu tenho que pedir ajuda. O que está acontecendo? Quando a gente aprende a ler a linguagem corporal, a ler o sintoma, a gente começa, opa, peraí, aí a gente já vai ali fazer alguma atividade que nos tire daquele momento de dor. Mas essa parte que o Reich falou, que o nosso corpo, ele se enrijece, os nossos músculos se retesam para proteção. Eu disse, gente, a Celine Dion, que dor, né? É uma dor mesmo, e ela fala assim, ela demorou muito, e ela fala que ela demorou muito tempo. Ela falou que ela demorou muito tempo para poder falar, porque para poder falar, primeiro, isso tem que estar bem dentro de você. É uma coisa que a gente tem aprendido isso também, né? Às vezes a gente tem vontade, às vezes eu fico muito empolgado, assim, querendo contar algumas coisas da minha vida. Eu falei, não, deixa eu contar aqui, não, peraí. Para eu contar isso aqui de maneira abertamente, primeiro eu tenho que estar bem com isso dentro de mim, e eu tenho que estar bem também do que vem de lá. Porque de nada adianta a pessoa chegar aqui, eu contei, mas a pessoa não gostou sim. Uma vez que você fala na internet, você está aí falando, as pessoas têm o direito de gostar e não gostar. Se você não está preparado para aquilo, você tem que prestar atenção. E a Celine Dion falou isso. Agora eu consegui falar para vocês, e eu sempre me entreguei
fala dela. Sempre me entreguei 100% no palco. E hoje eu não consigo me entregar 100%. A Anitta também sempre se entrega 100%. Uma das falas da Anitta em uma dos documentários dela, não sei se foi ela que falou, talvez tenha sido ela, mas outros artistas, que eles usam fralda, e eu não sabia disso. Para poder Uou! dar conta, eles usam fralda, ou foi ela ou foi outra, que eles usam fralda para poder ficar cantando ali 3, 4 horas direto, não sei o quê, para não parar para ir no banheiro. Então coloca um fraldão. Nossa! E eu tive, aí eu lembrei da fralda e lembrei eu tive uma líder, uma das minhas líderes, quando eu trabalhava na área de vendas e tudo mais, que ela trabalhou com homens. Então, assim, ela tinha uma equipe de homens, dava palestra para 300 homens, 200 homens. Então, ela saía de um estado, ia para outro para dar palestra. E teve um dia, ela contou pra gente que teve um dia que ela estava muito mal. Ela foi no carro, mas deitada no banco de trás e se entupindo de resfenol para poder dar conta de dar a palestra. Então, assim, a pessoa, o corpo já está gritando, ou seja, eu estou com dor de cabeça, com problema de... Não, toma remédio, toma não sei o quê, toma um energético, toma alguma coisa e tal. Até que o corpo chega uma hora que fala, parou, agora você vai parar na marra. E aí o corpo vai e dá essa resposta. É importante a gente ressaltar, já falei antes, que a gente está falando aqui de doenças que são estimuladas por psicossomáticas ou que são originadas por psicossomáticas, mas não descartando a doença autoimune que a pessoa já tem e que ela piora por uma emoção não trabalhada, que é o caso da síndrome da pessoa rígida, da fibromialgia, da endometriose, da prisão de ventre, refluxo, gastrite, úlcera, problemas de gargantas constante, a pessoa fica aquele negócio aqui travado, gripes o tempo todo, gripes, alergias, por que toda hora a pessoa está numa alergia, está numa gripe, todo mundo melhora e a pessoa não melhora? De onde que vem isso? Mau cheiro. A pessoa não está conseguindo lidar com aquele mau cheiro, ou com aquele ambiente, ou com aquela coisa que ela não digeriu ainda, tudo aquilo que está relacionado com isso. Então, quando a gente olha para essas situações, fica mais leve. E trazendo da rígida, né? A rígida gosta muito de movimento, de execução, de fazer, de dar conta. Então, as dores que vêm para a rígida são dores que atrapalham o movimento. E aí, o que ela sente? Se sente a pior pessoa do mundo. Aí sai de uma autoestima alta, que é aquele, né, eu vou conquistar o mundo, para uma baixa autoestima. Aí eu sou o patinho feio, eu não sou ninguém, eu não sou nada, nada serve, nada presta. E o ideal é ter esse momento de autoestima boa, né? Que é essa autorregulação. Que a gente fica aqui nesse meio. Pronto. Aí essa coragem, né, que a Celine Dion teve que encarar de dizer, eu vou ter que cancelar a turnê, eu não vou mais poder fazer como eu tinha planejado. Aí aquela cobrança de não poder entregar o que já tinha idealizado, né? A coragem de mostrar ali a imperfeição que às vezes é tão difícil para a rígida. E é um traço de caráter, como você falou, que tem muita energia, porque ela não consegue relaxar. Não consegue relaxar com facilidade. O que seria natural? Ela teria um grande pico de energia, conseguiria relaxar, daqui a pouco começaria de novo, ficaria aquele gráfico normal, né? Teria um pico, descarregava, relaxava, daqui a pouco. Mas como não consegue ter essa descarga de relaxamento, ela fica sempre naquela excitação, ali naquela animação. Eu vou fazer. Eu consigo trabalhar mesmo doente, eu tô aqui morrendo de dor de cabeça, mas eu tô trabalhando, eu ainda vou fazer isso, vou fazer aquilo. E aquela pessoa que se vangloria de conseguir fazer as coisas mesmo estando doente, e o corpo ali gritando, por favor, para um pouquinho, relaxa um pouquinho. Não, eu dou conta, se eu parar, vão dizer que eu sou preguiçosa. E a pessoa às vezes tira até um pouquinho, mas a mente está ali, calculando, resolvendo, fazendo. E é algo extremamente doloroso, dá muita agonia. Eu sei muito bem o que é isso, porque se eu não tiver cuidado, eu caio nisso sempre, né? De querer fazer várias coisas sem descansar, porque eu tenho que fazer, eu tenho que acontecer, eu tenho que dar conta. E esse traço, ele é muito característico por isso, de não conseguir relaxar. Então, tá sempre naquele pico de energia, querendo fazer várias coisas, e aí o corpo vai dando sinal, aí uma hora ele diz, eu vou apagar de vez, e nessa mulher aqui não vai deitar, não vai dormir. Então, acaba vindo alguma doença mais séria que faz a pessoa ficar de cama ou algo até pior, né? E aí tem um tema que está em voga também nos últimos dias na rede social, que é o burnout.
pode chegar Oxi! ao burnout, né? Queimar totalmente, né? Burnout, para quem não sabe, pessoal, é um nível de estresse tão grande que a pessoa pode morrer, né? Morreu de quê? De estresse, né? Falando de uma maneira bem simples para vocês, né? Eu vou usar o termo técnico, né? Mas é queimar, não é isso? O burnout não é queimar tudo, né? Aquele nível de estresse altíssimo que a pessoa acaba paralisando, tendo sérios problemas, pode desenvolver até um acidente vascular cerebral, né? Por causa desse nível. Eu trabalhei nessa empresa onde tinha essa minha gestora. Eu trabalhei também com uma vendedora que passou por um período desse. A gente está agora no Natal, os vendedores sabem muito bem disso. Agora é o período de trabalhar, ó, direto. Então tinha hora para chegar, mas não tinha hora para sair. Então tinha que ficar ali. E uma das nossas colegas, já claro que já vinha com esse problema familiar, problema com o filho, problema com o marido, aquela coisa toda. Só que aí, no dia que ela passou mal, ela não almoçou, foi almoçar por volta de 5 horas da tarde, estava com um monte de problema. Quando foi por volta de umas 5 horas da tarde, ela passou mal. Passou mal, foi para o hospital, e aí teve um problema desse AVC. Teve um AVC, depois deu aquela, não sei qual nome que dá para aquilo, que a pessoa fica toda inchada. Incha, parece que vai explodir. Toda inchada e roxo. Uma retenção de líquido. Aí depois ela foi, emagreceu, ficou bem magrinha. Voltou para casa, mas voltou na cadeira de rodas sem falar. Por quê? Nossa. Porque já vinha com isso, ou seja, o corpo falou, não, deixa eu fazer alguma coisa. E ela cuidava de todo mundo. E a fala dela era, eu faço isso pelos meus filhos. Eu tenho que fazer para os meus filhos. Eu trabalho para os meus filhos, eu trabalho para o meu marido, eu trabalho. E para ela mesmo quase não sobrava nada. Era sempre para o outro. Por isso que eu coloquei isso, um videozinho do Rios, que eu coloquei hoje de manhã. Depois vocês olhem no story aí. Que é claro, uma coisa mais de humor, né? Mas a pessoa no médico, a pessoa lá no médico, e o médico falando para ela o seguinte, olha, doutora, o que está acontecendo comigo? Eu vou morrer, doutora? Não, calma, tá tudo bem com você. O que você tem, se resolve muito, muito tranquilo. É só você dormir bem, é só você não se estressar, é só você ter tempo de descanso. Aí ela, mas doutora, eu tenho 3 filhos, eu vou morrer. Porque aí ela fala, eu vou morrer, porque eu tenho 3 filhos. Como que eu vou descansar? Como que eu vou dormir bem? Não tem como. Mesmo assim, nesse nível de estresse que às vezes a pessoa tem como ela ter um período. Uma vez eu conversei com uma pessoa e a pessoa disse para mim que não tinha tempo nem de tomar banho. Eu falei, não, peraí, você tem que ter alguém de tomar banho, não é possível. Não, porque quando eu vou tomar banho, os meninos ficam batendo na porta. Tem que ter alguém para ficar com esse menino pelo menos para você tomar banho. Para você ter um tempo de descansar, senão o seu corpo vai gritar. E não adianta, né, Laís? Não adianta você enxugar gelo, é você ficar só nos paliativos, né? Nos analgésicos. Ou seja, eu tô com a dor aqui, vou ali no paliativo. Porque nunca entra na dor, nunca entra na origem da dor. Porque essa dor sempre vai voltar, essa alergia vai voltar, essa dor na nuca vai voltar, essa enxaqueca vai voltar, como eu falei aqui, a Laís também falou um pouco. 20 anos de enxaqueca não adiantava, eu troquei de remédio várias vezes. Não adiantava. Eu fiz minha meditação várias vezes. Eu orei várias vezes. Senhor, cura, cura. Mas não adiantava. Não adiantava por quê? Porque não resolvia o problema. Se não resolve o problema, e agora eu vou trazer um pouquinho, né, que é a questão da espiritualidade, lembra-te onde tu caístes, né? Lembra onde caístes, vai lá e resolve o problema. Tem alguma coisa contra o teu irmão, vai lá e resolve com o teu irmão. Então Jesus já ensinava isso, né? Jesus ele era psicanalista, psicólogo, era tudo, né? Era. Então, assim, se a gente não resolve, a gente tem a tendência de voltar para isso. Falando do Haidt um pouquinho, sobre essa questão do caráter neurótico. Como eu falei, pessoal, aqui é um bate-papo, viu? Vem para cá com bate-papo, deixe aí o seu joinha. O Haidt vai falar do caráter neurótico. Então, o rígido traz caráter rígido. Quando ele é neurótico, ele se desenvolve em 4 níveis ali. Vamos falar de um específico, que é o da mulher guerreira, que é o agressivo masculina. Traço agressivo masculina, caráter neurótico, que é a menina que se identifica com o pai e compete com a mãe. Fala pra gente dessas defesas aí, Laís. Dá o show aí. Nossa, é complicado, né? Porque é aquela pessoa que, mesmo em situações que deveriam ser prazerosas, ela não consegue relaxar. Ela tá ali sempre, realmente, a Mulher Maravilha em ponto de guerra, né? Para competir, para justamente... A gente tem que falar que tudo é para se defender da dor primordial que ela já teve. Então, eu vou atacar primeiro
para que não venham me atacar. Então, eu vou estar aqui sempre em posição de guerra, para que não venham me machucar. Então, não quer ser trocada, não quer ser traída, e tá ali sempre dando conta de tudo, querendo ser a melhor, porque assim, ninguém vai achar defeito em mim. Quando me compararem, ninguém vai ousar dizer que eu sou a pior. Espelho, espelho meu, existe alguém mais linda do que eu? E as dores que acarretam isso também é horrível, porque é muito ruim você estar competindo o tempo todo. É muito ruim. E o pior, que é sempre não mostra, mas se acha que pode perder, se acha que pode ser trocada. Então tá ali sempre tentando disputar algo que, como eu disse, é como o Doutor Estranho tentando recuperar algo que já tinha sido perdido. Ela não terá o amor do pai como ela queria ali quando era criancinha, né? Ela perdeu para a mãe de forma irreversível. Então, ela vai ficar reproduzindo essa dor ali, tentando, eu vou fazer, eu vou acontecer, ninguém nunca vai me superar, e eu sou isso, eu sou melhor, eu sou melhor, eu sou melhor. Tentando ali conquistar o amor do pai, o amor perdido, mas sempre voltando, é aquele ciclo vicioso, sempre voltando para a mesma dor, para a mesma questão. E é cansativo demais. É aquela música da Rita Lee, sou mais macho que muito homem, mas muitos acham que isso é vantagem, mas é cansativo e é adoecedor demais. Isso é o traço neurótico agressivo masculina. Agressivo masculina, que é aquela a mulher que ela realmente fica numa posição, e eu estou falando aqui, é importante que a gente fale isso, né? Não é questão de feminismo, de machismo, nada disso. Como eu falei, que as pessoas estão tão melindrosas em algum momento que a gente não pode falar mais nada. A gente não pode falar mais nada, porque a gente fala alguma coisa, o povo já quer massacrar a gente. Esses dias eu vi, Laís, aproveitando aqui, olha o oral, né? Fala uma coisa, já vai para outra, já vai abrir. Esses dias eu vi uma questão falando o seguinte, que se eu falo que Jesus, quando nos perdoa, ele torna os nossos pecados mais brancos que a neve, né? Aí isso é racismo. Falei, gente, pelo amor de Deus, se eu pego, então eu não vou poder mais usar alvejante. Porque se eu usar alvejante aqui para deixar a camisa branca, eu falo, gente, a camisa ficou branquinha, olha que bonito, ficou limpinha. Não posso, porque você tá. Aí eu falei para os meus alunos o seguinte, falei, gente, branco é uma cor, preto também é uma cor. Tem coisas brancas que são nocivas. A cocaína, o crack, a soda cáustica, tem o ácido, alguns ácidos você vai ver, e alguns venenos que são brancos. Como tem algumas coisas ruins que também são pretas. E tem coisas pretas que são boas, como alguns bolos, né? Floresta Negra, por exemplo. Né? É uma delícia, chocolate. Então, e só que tem outras coisas que também são ruins. Então, é questão de cor, gente. Então, é só que a gente não pode falar mais nada. Então, tá tudo melindroso. Aí, por que eu tô falando isso? Porque quando a gente fala bem assim, agressivo, masculina. É a mulher, eu sou mais, como é que a Rita ali falou? Eu sou mais macho. Mais macho que muito homem. Ah, mas eu sou mesmo. Peraí, mas a gente não tem o nosso lugar? Cada um não tem o seu lugar? O homem não tem o seu papel? A mulher não tem o seu papel? O homem também não tem o seu lado feminino? Fala muito sobre essa questão do sagrado feminino, né? Do sagrado masculino. Então, cada um tem o seu papel. Então, eu não tenho que estar em papéis que não são meus. Como a minha esposa também não tem que estar em papéis que não são dela. Quem tem que dar conta daquele momento sou eu. E tem lugares também que tem pessoas para nos ajudar. Tem gente para nos ajudar. Só que aí o traço de caráter rígido, e junto com o traço de caráter masoquista, ele quer dar conta de tudo e tem uma dificuldade muito grande de pedir ajuda, que ele acaba se sobrecarregando. Aí vem onde? Dor no corpo. São dores psicossomáticas que não resolvem. Que aí vem o agressivo masculina da mulher, de acordo com Haidt, que é o traço neurótico. E o fálico narcisista do homem, que aí já é o homem que fica se gabando, porque eu sou garanhão, porque eu sou o pegador, porque eu tenho o melhor carro, a melhor casa, tive tantas mulheres, tive não sei o quê. Esse camarada também vai ter problema. Em algum momento, esse camarada chega num estado de não ter satisfação nenhuma na vida, e aí ele chega a entrar no estado de ideação suicida ou desenvolver algum tipo de esquizofrenia. Porque ele vai entrando nesse estado de não estar ligado com o que a gente está falando aqui, que é essa questão da realidade. Bom, eu não sei de onde que eu parti e para onde que eu fui. Vamos voltar. Oral, vou ficar te fazendo live.
Vamos voltar, eu me sinto muito à vontade, eu me sinto muito à vontade com as lives com você. Vamos voltar aqui então para o nosso tema principal. O nosso tema principal é as defesas, deixa eu voltar aqui, né? As defesas que impedem o feminino saudável. Um bate-papo Pronto, aí como sobre você falou, como está complicado a gente falar as coisas hoje, porque você falar que o homem deve ser o provedor, a mulher se colocar aí naquele estado de proteção, mas como é que eu vou me deixar proteger por um homem que não sou, meu pai foi não sei o que com a minha mãe, o meu avô não sei o que, a gente está vendo um monte de homem que não dá conta, homem pequeno, não sei o que, não sei o que, já vem um monte de discurso na ponta da língua para dizer por que aquilo ali não dá certo. Aí, por isso que eu disse, o inconsciente coletivo está alimentando um tipo de feminino adoecido, que a mulher tem que dar conta sozinha de tudo, porque não existem homens bons o suficiente. Se ela se colocar na mão de um homem ali para prover alguma coisa, ela vai ficar abandonada, ela vai ficar com necessidade. Então, ela tem que estar armada e pronta para tudo sozinha, porque não existe homem bom, só vai ter homem para trair, só vai ter homem para trocar, não dá para contar com o homem para o resto da vida, não existe mais isso. Então tá muito complicado se falar desse feminino saudável, que pode ser protegido, que pode ser cuidado e que deve se permitir ser protegida, se permitir ser cuidada. Mas é complicado por conta... E o inconsciente coletivo tá ali falando isso nas músicas, nos filmes, nas séries, os relacionamentos que a gente olha à nossa volta, muitas vezes é difícil achar uma referência saudável. Nos nossos ancestrais foi difícil ter relacionamentos saudáveis, que a gente poderia dizer assim, eu queria ter um relacionamento como o do meu pai e da minha mãe. E às vezes a pessoa, as memórias encobridoras, às vezes colocam, era um casamento perfeito, a minha infância foi perfeita, mas quando a gente vai ali garimpando na análise, vai vindo coisas à tona e diz, nossa, peraí, não foi tão perfeita assim. Nosso casamento dos meus pais não foi tão perfeito. É por isso que eu estou reproduzindo tantas dores no meu relacionamento. Mas hoje em dia é um desafio muito grande de falar de um feminino saudável, pois tem tantas questões complicadas por trás. até o próprio nome, né? Feminino. Por que feminino? Por que tem que ser mulher e homem? Por que tem que ser feminino e masculino? Será que eu não posso ser feminino e masculino? Será que eu não posso ser uma coisa só? Então, até isso, às vezes a gente tem dificuldade de entender, até na gente, né? Essa construção tem de entender, tá, como é que eu vou aceitar o meu lado feminino? O meu lado feminino, como é que é? E aí tem as piadas que a gente faz entre os homens, né? Meu lado feminino é não sei o quê, seu lado masculino é não sei o que lá. E aí vem essas piadinhas dos homens, né? Das rodas. Então, até de entender isso, essa discussão, muitas vezes, a gente não consegue encontrar um ambiente saudável para a gente falar desses assuntos. Então, como eu trouxe aqui, né? Porque o ambiente está tão assim, essa questão muito melindrosa, as pessoas não conseguem identificar o que é conhecimento, que até em alguns lugares de conhecimento, o conhecimento é proibido. Né? Recentemente, tem pouco tempo, né? Dentro da minha área, teve uma discussão muito grande para proibir um determinado autor nas disciplinas que eu dou aula. Porque esse autor vai contra, não sei o quê, papapá. Então, se eu cito esse autor, logo eu faço parte de alguém lá de 1800 e bolinha que fez uma coisa e não sei o quê. Eu falei, gente, isso aqui é um livro. Isso aqui é um livro. Isso aqui é conhecimento, é teoria. Mas esse autor era não sei o quê. Eu não estou falando o que ele era, pessoal. Vamos ver o que ele disse e o que mudou aqui. Não, não pode. Você não pode falar sobre essas coisas. Você não pode entrar nesses assuntos. Aí o que a gente tem? Pessoas em mundos paralelos. Dentro do conhecimento e dentro do desenvolvimento pessoal, tem muitas pessoas também no mundo paralelo que entram em coisas e estados e não olham para suas dores, não encaram as suas dores, vivem no estado de comparação o tempo todo, ou seja, eu me comparo com aquela pessoa, então aquela pessoa é meu símbolo, é o meu exemplo, eu quero ser igual a fulano. Isso. E isso faz com que eu me veja sempre com imperfeição. Eu estou sempre imperfeito, eu nunca alcanço aquilo. Rígido já tem uma régua muito alta. Ele mesmo já se compara. Então, se ele começa a se comparar com alguém que está na rede social, por exemplo, que ele não tem contato com essa pessoa, não sabe das dores dela, não sabe se ela chora, não sabe se ela está no psiquiatra ou no psicanalista, eu admiro muito. Nossa, eu admiro. Algumas pessoas, por exemplo, alguns líderes que aparecem e falam o seguinte assim, o meu psiquiatra falou isso. Aí, na hora, você já tem assim, né? Você já toma um susto.
Opa! Olha, eu vou te falar, aí a gente está falando muito dessa questão de sinceridade, de autenticidade, de vulnerabilidade de dar lugar, né? Ah, Sim. na verdade, eu escolhi inconscientemente isso daqui. Eu escolhi esquecer, não foi proposital, mas inconscientemente eu escolhi esquecer, porque a gente tem outras coisas que eu gostaria de estar falando com você aqui. Laís, qual foi a última coisa que eu falei? Você lembra? O que foi? Só para a gente fechar, para te passar, para fazer a próxima pergunta. Ai, Muita coisa, né? Tanta não, coisa. Que foi bem na eu hora. não acredito que faltava 20 segundos, resetou tudo aqui. Deu Eu erro falei, no sistema. deu erro no rádio. Deu erro no rádio, né? Mas eu estava falando dessa questão do autor, né? Acho que eu falei da questão do autor, que eu peguei o livro aqui. Aí tá, eu peguei o livro aqui do tem um livro aqui, Psicodrama. Ok. Aí as pessoas falam, você não pode falar sobre esse assunto, você não pode falar sobre esse assunto aqui, porque essa pessoa lá atrás fez alguma coisa errada. Gente, mas o que está no livro? E aí as Hum, pessoas, elas às vezes estão numa dificuldade muito grande de ter essa discussão, de olhar para essa discussão, de trocar as ideias, de refutar, de ratificar, de revalidar ou validar algumas coisas com discursos dizendo, não, é assim, pronto, acabou. E aí eu vou trazer um sim. pouquinho dessa questão do traço de caráter, que é algo que a gente está construindo e a gente está expandindo isso. Quando a gente fala de traço de caráter, eu observo para a Laís, a primeira coisa que eu vejo na Laís aqui, eu vejo uma rígida e oral. Né? Eu bateu aqui rígido e oral. Quem olha para mim já vai ver aqui, claro que eu estou mais rígido por causa do filtro, mas vai ver aqui um masoquista que grita e um psicopata que grita no meu olhar. Só que eu vou ter outras coisas. Só que eu não sou só isso. E a Laís também não é só isso. Porque existem outras histórias. Então, o cuidado que a gente tem que ter é de ter um olhar amplo do ser humano. Sempre olhar o Isso. ser humano como um todo. E não caracterizar, não, mas você é oral. Então, tudo que acontece, você tem que abraçar. Você tem que comer. Você tem Não, de repente não é isso. De repente ele está com outra necessidade. Ele está com Hum. outra coisa que ele precisa ali atender. Não é por aí? Você que atende, você tem observado isso no dia a dia dessa construção? E é um perigo você estereotipar, né? Porque eu teve uma aula que eu ri muito, porque disse assim, gente, se esse oral tiver uma porcentagem considerável de psicopatia, ela não vai ser fofinha, ela pode dar um tapa na sua cara. Então você tem que ver a combinação, aquela combinação de histórias, as vivências daquela pessoa, todas as áreas da vida dela, não é só olhar para aquela pessoa e dizer você é isso e pronto. No filme Freud Além da Alma, tem uma frase muito legal do personagem do Jung, que ele diz que não quer se levar por diagnósticos frios, que diz você é assim e pronto. Ele diz, eu quero olhar para a pessoa e dizer, apesar deste diagnóstico, você pode fazer isso. Olha, eu até me arrepio, porque eu acho isso fantástico. Apesar desse diagnóstico, você pode fazer. O que foi? Repete o título. Freud Além da Alma, que Freud é a além da alma. história como começou a psicanálise, como houve o rompimento dele com Jung. E aí, Jung fala que não concorda com esse negócio de diagnosticar a pessoa e pronto, vamos olhar só para isso aqui agora. Você tem ansiedade, então a gente vai olhar a sua vida através da ansiedade, o que ela faz na sua vida. Não, apesar do seu diagnóstico, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo, você é a inspiração de alguém, você tem um trabalho, você tem sonhos. E eu acho isso fantástico, porque a gente não está para sentar ali e dizer você é isso aqui, te limitou e pronto. A gente está ali justamente para mostrar à pessoa o universo de infinitas possibilidades que ela é, e às vezes nem ela sabe, que ela está olhando para um pequeno pedacinho da vida dela e ela não sabe os tantos de recursos que tem dentro dela mesma. Às vezes ela está buscando fora e está adoecendo. Então, esse olhar amplo, né, esse olhar para o que eu gosto de chamar de biopsico, sócio e espiritual. Né? Eu gosto muito disso, é algo que eu me sinto até livre para. Na verdade, sim, eu gosto muito disso, pelo fato de ser. Aí vem a construção da análise corporal, né? Pelo fato de ser distribuído, apesar de ser masoquista, por ser distribuído, mas eu gosto de ambientes que me dão essa liberdade de conhecimento. Essa liberdade de olhar, por exemplo, para um oral e a pessoa virar para mim e falar assim, não gosto de abraço, não gosto de toque.
Não gosto, não sou muito fã de cheiro. Eu já atendi orais que são extremamente metódicos, que a fala da pessoa, o jeito da pessoa, você fala, se eu não tivesse te vendo, eu diria que você era um esquizoide. Se eu não Olha, tivesse te vendo, eu diria que você era um esquizoide. Mas essa pessoa, ela cresceu se desenvolvendo assim. O ambiente fez com que essa pessoa fosse assim. Então, o corpo dela tem um formato de oral. Aí, o que que a gente tem que identificar nesse momento? A gente tem que identificar como que esse oral existe, se esse oral está passando, se ele está num traço de caráter oral neurótico, ou se ele está num traço de caráter oral genital, como o Haidt falou. Que é um traço de caráter oral que flui naturalmente e ela não sente falta. Ela tem problema em outras áreas. Ela não vai sentir falta daquilo. Então, se ela não sente falta, por que que eu vou jogar isso para uma pessoa e querer fazer com que a pessoa está vivendo 20 anos daquele jeito ali, colocar ela a viver de outro jeito? Daí essa importância desse olhar amplo, que foi o que você falou no início, que você tem como base a psicanálise, ou seja, a psicanálise é a sua paixão, você vai profundo, né? Profundo ali. Qualquer dia eu quero fazer uma live com você só sobre sonhos. Só sobre eita! sonhos. Eu quero um dia. Vamos fazer um dia? Bora? Pegar Aí vai aqui até meia-noite. só sobre sonhos. E aí a gente abre para o pessoal contar sonho aqui. Fala, conta um sonho aí que a gente vai falar sobre. Você fala na visão da psicanálise, eu falo na visão mais integrativa. Mas aí tem esse olhar amplo do ser humano para a gente não colocar ele dentro de uma caixinha. Agora, a gente sabe que uns realmente são certeiros. O meu filho, por exemplo, esquizoide rígido, certeiro, batata, assim, ó, pá. Inclusive, ele tem alguns comportamentos que são identificados como comportamentos autistas. Então, assim, e eu já percebi, isso é uma construção que eu estou fazendo, que a maioria dos esquizoides, eles têm comportamentos autistas, e que em alguns casos são autistas mesmos. Autista leve, ou um autista, não sei quais os níveis que estão agora. Então, eles terão um comportamento. Dentro de sala de aula, teve mães que me mostraram fotos, mães que levaram uma filha, e ela já tinha contado para mim. A minha filha se comporta assim, assim, assim. Eu falei, sua filha é esquizoide. Isso aí é um comportamento de esquizoide com oral. Ah, mas ela foi diagnosticada com isso, não sei o que e tal. Eu falei, ok, faça outro diagnóstico, porque a gente não desconsidera o diagnóstico. O diagnóstico é extremamente importante, não é um diagnóstico. Porque alguns diagnósticos, como foi o caso da Celine Dion, que a gente falou aqui, síndrome da pessoa rígida, e outras pessoas passaram por profissionais numa equipe multidisciplinar. Porque é tão raro que não é fácil de identificar. Como às vezes não é fácil de identificar alguns diagnósticos comportamentais. E analista corporal, gente, não dá diagnóstico, viu? Fica muito claro isso. Analista corporal não dá diagnóstico. Tá? O que a gente faz é o quê? A gente fala do que está acontecendo, a gente trabalha de uma maneira comportamental, por meio de uma terapia integrativa. Mas o esquizoide, eu percebo isso, que ele vai ter, sim, algumas características voltadas para o autismo, né? Que é essa questão não quero contato. O oral vai ter característica de borderline, e aí o Haidt já fala isso. O Eu Haidt falou sobre achava que eu era. Antes de eu conhecer a psicanálise, a primeira vez que eu tive contato com Deus, eu disse, meu Deus, pronto, sou eu. Completamente. Tem hora que tá alegre demais, daqui a pouco tá morrendo, e dizer, pronto. Ai, gente, o problema da gente se autodiagnosticar. Eu também cheguei a achar que eu era borderline em algum momento, depois eu fui entender, né, essa questão do meu oral, tal, que eu tenho essas alterações de humor e tudo mais, depois, passando uma certa idade, você vai tendo também algumas questões, né, mas o Haidt já falava sobre isso, inclusive, né, nesse livro aqui, ó, esse livro da bioenergética, do Alexander Lowen, e alguns artigos, ele fala sobre isso, que o oral neurótico, ele vai ter um comportamento um pouco mais voltado para borderline, que é essas alterações de humor. O psicopata, quando ele é muito psicopata e ele está neurótico, no traço neurótico, o que ele é? Ele é narcisista e ele tem comportamentos voltados para o transtorno de personalidade antissocial. Pessoa com ausência de empatia. Quem tem ausência de empatia e que a pessoa está sofrendo e ele não sente nada, e se possível, ele vai fazer para ele, vai deixar o outro lá. E quando entra num estado de mau caráter, ele mente e aí faz de tudo. A política tem muito disso, né? A gente vê isso aí, que são alguns traços realmente voltados para isso, que faz de tudo para tirar do outro. Ou seja, eu vou tirar do outro para eu ter benefício por meio da mentira e outras coisas mais. O masoquista, o próprio nome dele,
né, já remete a uma questão de satisfação pela dor. Mas aí o Haidt vai dizer que não é que ele gosta de sofrer, ou seja, ele não busca a dor, ou seja, eu masoquista, eu vou buscar a dor porque eu gosto de sofrer. Mas inconscientemente, o masoquista, ele tem a sensação de que ele precisa sofrer para ele ter valor. Que se ele não sofrer, ele não tem valor. Então tem que ser pesado, tem que ser duro, tem que ser difícil. Então, aí, no dia que eu tô no meu... Chega doeu aqui agora, né? Olha só! Nossa! Chega doeu aqui agora. No dia que eu tô no meu masoquista, Laís, eu converso isso com a minha esposa. Eu tô assim, eu vou lavar um copo, eu deixo cair. Aí eu falo, não é possível. Ou então, assim, eu tô saindo para fazer alguma coisa, eu deixo alguma coisa cair, ou mancho a minha roupa, só para me atrasar, para ter aquela sensação de, ufa, cheguei na hora. Quando eu tô assim, eu já identifico e eu começo a ter uma briga comigo mesmo. Ou seja, eu, Irene, e eu mesmo. Né? Quase que um... Qual é o nome disso, gente? Jim Carrey. O Jim Carrey. Como é que é o nome desse transtorno? É múltiplas personalidades. Isso. Aí eu começo a fazer um autoexame e eu falo o seguinte: para, Daniel, você não precisa sofrer para ter valor. Para com isso. Para com isso. Em alguns momentos eu paro mesmo. Eu falo assim: vou dormir, vou deitar, não vou fazer mais nada, porque eu percebi que eu estou tão distraído que eu viro aqui, eu derrubo alguma coisa. Eu faço assim, eu bato. Esses dias, olha, teve um dia aqui que eu machuquei o dedo arrumando a cama. Como que a pessoa machuca o dedo arrumando uma cama, gente? Pelo amor de Deus. Meti o dedo na parede. O que eu tinha que meter o dedo na parede arrumando uma cama? Traço de caráter masoquista. Vai atrás da dor mesmo. Vai atrás da dor. Ou seja, eu tenho que sofrer de alguma forma. E o rígido, o que o rígido é? O rígido ele vai estar voltado para essa questão do comportamento realmente narcisista. Que é essa questão de eu posso tudo, eu aconteço, eu sou o mais bonito, eu sou mais interessante. É o mito de Narciso, né? O mito de Narciso que se apaixonou pela sua própria imagem e ficou ali parado e morreu ali. Alguns mitos vão falar que ele tentou se abraçar e morreu afogado. Outros vão falar que ele se apaixonou pela irmã gêmea, tão bonita que a irmã era e tal. E aí, essa questão dessa a imagem distorcida que a pessoa tem dela. Então, o rígido, quando ele é muito rígido, e aí a gente vê isso muito nas novelas. Né? As novelas das 8, por exemplo, que são aquelas mulheres ricas, rígidas, celebridade, por exemplo, as mulheres que chegam, e já chegam assim, que é o empoderamento que você falou. Essa é a questão do empoderamento. Não tem nada demais a mulher ser empoderada, a mulher ficar bonita, a mulher ser sensual. Não tem nada demais. A questão é quando se tem uma autoimagem distorcida. E isso tanto pode acontecer com o traço de caráter rígido feminino, como o traço de caráter rígido masculino. É uma autoimagem distorcida. Até que chega um ponto que a pessoa olha para si e percebe um defeito. É um defeito. Ou é uma nota 9,5. Eu conheci uma pessoa que ela era extremamente rígida, perfeita em tudo, desde criança, com família e tudo mais. E ela sempre tirou nota muito boa. Parece que teve uma vez, se eu não me engano, ela tirou nota 8 em uma prova. Isso foi um gatilho para ela desenvolver uma depressão. A partir dessa nota 8, ela foi almoçar um dia, na hora que chegou lá, não tinha a carne que ela queria. Ela chorou no restaurante, porque não tinha a carne que ela queria. A partir dali, ela foi um gatilho, na verdade, ela já vinha com isso. Não foi que aconteceu a depressão por isso, tá, pessoal? Depressão acontece por vários outros motivos, mas foi um gatilho justamente isso, porque foi uma vida de muita perfeição. E aquela mãe, aquele pai que fala assim, meu filho nunca me deu trabalho, é a minha princesa, é a minha linda, maravilhosa, nunca, essa aqui é a pessoa, nossa, procura fulana de tal, porque fulana de tal foi a única que se salvou. Esses dias eu ouvi isso de alguém da minha família, de um primo, nossa, primo, você é não sei o que da família. Eu falei, não diga isso. Eu também já tive esse troféu. Ai. Já recebeu esse troféu também? Já. Você, Laís, se salvou. É a única que se salvou da família. Né? E isso faz com que? Faz com que estimule o traço de caráter neurótico em mim, como homem,
estimula o traço de caráter neurótico em você enquanto mulher e a gente não caminha para uma vida saudável. Porque a gente fica com esse monte de gente, mais uma vez, carregando a gente, a sociedade e essa cobrança. E você não pode ser realmente quem você é. O que Laís, você falou aí, para você ver o tanto que a arte imita a vida, eu acho fantástico isso. Só fazendo aqui uma correção, o filme não é o Freud Além da Alma. Esse mostra como começar a psicanálise. O dele com o Jung é um método perigoso. A frase que o personagem do Jung fala lá é no método perigoso, que é muito bom esse filme. E falando sobre essa pessoa, né, que sempre foi perfeita, as notas e tudo, e chorou ali porque não tinha comida. Eu fiz uma postagem recentemente que não é a comida queimada, não é uma pequena coisinha, uma topada, não é um copo quebrado, não é aquilo que te fez desmoronar, mas foi um tanto de peso que você vem carregando desde a infância, que você vem sendo perfeito, dando conta de muita coisa, guardando muita coisa, aí vem uma gotinha d'água ali e pronto, desmorona o castelo de cartas. E eu fiz uma postagem justamente sobre isso, de um personagem de uma série que eu estou assistindo agora, This Is Us, que ele sempre se achou excluído. Eram 3 irmãos, o pai dava mais atenção para a irmã, a mãe para o outro irmão, e ele se sentia não visto. Então, houve uma cena em que ele ia se afogando na piscina e ele teve que se resolver sozinho, porque o pai não estava olhando ele. Aí, quando ele saiu da piscina, ele foi para o pai dele e disse: eu quase morri e você não estava me olhando. Olha a frase, você não estava me olhando. Quando ele já era adulto, foram acontecendo várias coisas, e aí ele perdeu o cordãozinho que o pai dele tinha dado para ele. E aí ele caiu no chão, chorando aos prantos, e ele gritava: eu tô sentindo dor aqui fora, olha a minha dor aqui fora. Aí, olha a palavra, olha. Ele não se sentiu olhado pelos pais, e naquele momento ele clamou: olha para a minha dor aqui fora. Não era sobre o cordão, não era sobre a dor no joelho, era sobre a dor de uma infância todinha que ele não se sentiu olhado. E aí já entra também o irmão dele, que também queria ser perfeito, queria agradar, porque o pai dele uma vez chegou para ele e disse: seus irmãos já dão muito trabalho. Se você começar a dar trabalho também, eu e sua mãe não vamos ter chance. Então, essa criança, desde pequena, sempre foram as melhores notas, ele foi para uma escola melhor, porque ele era considerado um prodígio. E aí, daqui a pouco, ele assumiu o lugar do pai, sendo ali o suporte da mãe, desistiu de sonhos para ficar cuidando da mãe, se tornou o marido perfeito, o pai perfeito, se tornou vereador para ajudar e consertar a sociedade que vivia em volta dele. Porém, a série começou a mostrar as crises de ansiedade que ele tinha. Sendo que a primeira que ele teve foi quando, ainda criança, ele recebeu uma advertência por algo que ele tinha feito na escola, que tinha quebrado as regras. E ele teve um ataque de pânico ali, porque ele não estava sendo perfeito, e a mãe dele ia ter que ir na escola assinar ali o castigo que ele tinha recebido. Então, o peso que é você carregar a perfeição. É bom levar um tapinha no ombro. Olha, só você conseguiu da família. Olha aqui, olha a coroa aqui para você. Olha suas notas exemplares. Você nunca deu trabalho. Mas o peso que está por trás desmorona com a comida que queimou, com o prato que não tinha quando você foi pedir no restaurante, uma topada que você leva e você acaba desmoronando e de uma forma assim que é catastrófica até, porque você aguentou por muito tempo. Então, quando desmorona, é na mesma proporção. muito cansativo, né? Muito cansativo isso, né? E a gente tem essas vozes, e isso é coisa que acompanha a gente. Às vezes Sim. acompanha a gente, se a gente não estiver atento. Tem uma ferramenta que se chama janela de Johari, ou janela de Johari, né? Algumas pessoas vão falar Johari, outras pessoas vão falar Johari, que é a área aberta, é um quadradinho assim, né? Não sei se você conhece, é um quadradinho, tem uma janelinha, um quadradinho. São quatro quadrantes, como se fosse uma SWOT. Só que aí tem a Sim. área aberta, a área oculta, a área desconhecida e a área cega. A área aberta é aquilo que está todo mundo vendo que nós somos. A gente gosta de falar e a gente é espontâneo. Somos orais É. aqui. Eu sei que eu sou assim, você sabe que você é assim, eu sei que eu sou assim. A Sim. área oculta é aquilo que eu guardo comigo. Falo, não, isso eu não vou falar. Isso aqui é meu. Ou seja, É. a área oculta eu não entrego para ninguém, não falo para ninguém, só em alguns lugares que eu tenho a segurança para poder falar aquilo. Então eu vou falar. Uhum. A área cega é aquilo que o outro está vendo,
e que eu não tô. Que aí entra o traço de caráter rígido, como a gente estava falando aqui desse estado neurótico da pessoa que sempre foi perfeita. Ou seja, eu tô na perfeição, só que aí do lado de lá, as pessoas estão vendo, não, mas não é bem assim. Só que a pessoa está com uma autoimagem distorcida por causa do narcisismo, traço de caráter narcisista. Então, a área cega é uma área muito perigosa. É uma das áreas que impede muito na questão dos relacionamentos e tudo mais. Então, tem a área aberta, oculta, cega. E tem a área desconhecida. A área desconhecida é o que a Laís faz. É o que a Laís descobre. Que ela vai lá no cerne dos sonhos, lá não sei de onde, lá para a psicanálise, que aí fala, ixi, agora eu descobri isso. Agora eu entendi isso. E é importante, né, Laís, falando aqui um pouquinho mais da sua profissão, que tem gente que quer fazer uma sessão com você e descobrir tudo. E não é assim, gente. Não é assim. Você está ali 30 anos vivendo aquilo. A Laís vai chegar aqui, vai fazer um chá de piripimpim e vai, pum, aqui. Não, existem camadas, né? Tem camadas para a gente encontrar. Tem coisas também que, nesse meu processo de autodesenvolvimento, eu percebi que há 10 anos eu não estava preparado para ouvir o que eu ouvi ontem. Eu não estava preparado. Há 10 anos, se alguém me falasse aquilo, eu negaria. Eu falava, não. Eu daria na cara. Eu xingaria. Hoje eu já olho e falo, ok. Por quê? Porque eu precisei desse período de maturação. Então tem algumas pessoas que elas não estão preparadas para ouvir aquele tipo de coisa, para entrar em contato com aquilo. Uma coisa que eu gravei nesses últimos dias, Laís, foi a questão da retraumatização. Porque agora a gente está num boom de terapia. Antigamente, analista corporal não poderia ser chamado como terapeuta. Inclusive, até foi um questionamento que eu fiz na escola que a gente foi formado. Eu falei, tá, mas o que eu faço não é considerado uma terapia integrativa? Não, vocês não são terapeutas, vocês são analistas corporais. Aí eu falei, tá bom, ok. Só que depois de um tempo, de alguns meses, os analistas corporais foram sendo chamados de terapeutas. E os próprios professores falando terapeutas. Por quê? Porque caracteriza como uma terapia integrativa. Principalmente um processo de uma ferramenta que são 5 sessões. Você vai calgando, aquilo ali caracteriza como uma terapia. Então, sim, você pode ser considerado como uma terapia integrativa. Só que, por meio dessa construção que a gente está tendo agora, porque agora, depois da pandemia, todo mundo, os cursos. Quando eu fiz meu primeiro curso de coaching, eu paguei R$6.000. O primeiro, lá em 2013. Eu acho, 2013, 2014. Hoje você encontra com um preço bem mais acessível pela internet. E tinha que ter encontro e era fim de semana. Tinha que ser presencial, não tinha online. Tinha que ser presencial, você tinha que vivenciar. Hoje existem uns pockets que você faz. Então tem cursos pockets que você faz daí. Em 6 meses você já se torna um especialista em comportamento de coisas que você nem trabalhou. De coisas que você nem entrou em contato. Aí o que acontece? A pessoa vai atender o outro, entra em uma camada que ela não está preparada para entrar, o outro também não está preparado para entrar, o que a gente tem? Retraumatização. Então, a gente está num período, e isso eu já falei isso em outros momentos, vou reforçar, nós estamos em um período onde a gente está em um boom de terapias. Daqui a 1 ano, 2 anos, a gente vai ter aí conselhos, como aconteceu, acho que foi em 2016, em São Paulo, teve um projeto de lei querendo criminalizar a profissão de coaching. E aí, depois disso, 2016, 2017, aí eu fiquei com vergonha de falar que eu era Master Coach. Eu fiquei com vergonha. Eu também não faço. Eu tirei. Você tirou coach também? Tirou coach? Gente, a gente tem muita coisa em comum. Porque eu ficava com vergonha, porque todo mundo falava bem assim, todo mundo agora é coach. Todo mundo não sei o que coach. Fizeram piadas com coach, porta dos fundos e tudo mais. Daqui a pouco, dentro desse nível que acontece no Brasil, como começa esse boom, daqui a pouco nós, analistas corporais ou terapeutas integrativos, seremos piadas. Por quê? Por causa de pessoas na ânsia de ganhar dinheiro, na ânsia de querer ajudar os outros sem tratar algumas coisas e sem ter essa sinceridade para consigo mesmo, a gente vai ter pessoas o quê? Retraumatizadas. E isso é um cuidado que a gente tem que ter no Setembro Amarelo, até para falar de suicídio. Gente, a gente tem que tomar muito cuidado de tocar nesse assunto. Existe uma maneira correta de se falar. Por exemplo, a gente não fala a pessoa morreu por suicídio, a pessoa cometeu suicídio. Olha a família do suicida. Existe uma maneira de tratar isso, um assunto extremamente delicado. Questões de abuso, assuntos extremamente delicados. Questão de sexualidade.
as pessoas que têm algumas funções diferentes da maioria, tem que ser um assunto tratado com cautela, com carinho, olhando para o ser humano como um todo. Só que aí o que a gente tem? Às vezes até especialistas, como eu falei, ou um especialista que entrou no mundo paralelo, porque às vezes você encontra um especialista, não acredita que esse cara está falando um negócio desse, desconsiderando o ser humano. Né? E às vezes até especialistas da nossa religião, né? Ou seja, que confessa Jesus como Senhor e Salvador. Jesus nunca falaria um negócio daquele. Aí o que está acontecendo? Retraumatizando. Então, é um cuidado que a gente tem que ter demais com essas questões. E aí, na área desconhecida, que é essa questão dessa janelinha, que é onde a gente tem que olhar para ela, diminuir a área cega, diminuir a área desconhecida. Quanto mais eu diminuo a minha área desconhecida, quanto mais eu diminuo a minha área cega, melhor eu vou ficando para a vida. Eu vou ficando para mim, eu vou ficando para minha família, e eu vou ficando para os meus clientes. Para os meus clientes, em alguns momentos pacientes, dependendo da sua profissão. Então, cuidado que a gente tem que ter. Então, eu falo para todo mundo aqui agora, a Laís sabe muito bem disso, que não fuja das suas dores. Não fuja dos seus fantasmas. Entre nessas áreas desconhecidas, procure um profissional, converse com a Laís, aí ó, Laís psicanalista aqui, bióloga, coach, analista corporal. Então, converse com a Laís em algum momento, procure alguém para você conversar, para você olhar para essa dor, para você olhar para isso que muitas vezes te persegue, que às vezes é algo que vai sumir, mas é algo que pode te acompanhar pro resto da vida. Tem um filme que eu gosto muito, como a gente está falando da arte que imita a vida. É Uma Mente Brilhante. Uma Mente Brilhante. Esses dias eu reassisti, que é fala do acho que é economista ou matemático, né? Esqueci qual é o nome dele, que ele ganhou o prêmio Nobel. E que ele é esquizofrênico. E aí ele realmente via as pessoas. E no final da vida dele, tem alguém que pergunta para ele bem assim, onde eles estão? Onde eles estão? Aí a pessoa olha assim, não, ele tá ali, mas eles não me incomodam mais. Ou seja, ele continuava vendo as pessoas. E aí lá no finalzinho, aí quando o tempo foi passando, ou seja, antes ele via a pessoa conversando com ele presencialmente, ele tocava nas pessoas. Era um nível de esquizofrenia tão grande que ele conseguia tocar, que ele conseguia conversar muito real aquilo ali. Depois que ele reconheceu que ele era esquizofrênico, que ele tinha aquele problema, esses fantasmas começaram a ficar mais distantes. Aí ele olhava com 10 metros de distância, 20 metros de distância. Lá no finalzinho, ele está saindo, aí quando alguém conversa com ele, ele olha para o lado, a pessoa está lá longe, quase que não está vendo. E aí vem uma frase, parafraseando, ele fala bem assim, e aí? Eles foram embora? Não, eles não foram embora, mas eles não me incomodam mais. Então tem algumas coisas que a gente carrega, que a gente vai carregar, não tem como. A gente vai carregar. Ah, mas eu quero acabar com isso. Você não acaba com isso. E como que eu lido com isso? Não lidando com isso. Aceitando que você é assim, que você tem esse comportamento. E quanto mais você olha para isso, menor esse fantasma vai ficar, menor esse problema vai ficar. Mas para fazer isso, você tem que fazer com um profissional, de preferência, que conseguiu se conhecer, que conseguiu aceitar as suas dores e ser sincero com ele e com os seus clientes. Com certeza. Fala, Laís. Me empolguei aqui. Entrei no ritmo palestrante aqui agora. É bom demais, né? Disse tudo mesmo. Mas é o que você falou, né? As pessoas querem uma coisa... acaba sendo um mecanismo de defesa, porque a pessoa diz que quer algo rápido, que é justamente para não entrar no profundo ali e encarar os seus fantasmas. Diz assim, não resolveu, não, então eu vou para outro, esse profissional aqui não é bom. E a psicanálise, ela é justamente um processo, porque daqui que um rígido ou um masoquista venha confiar, tirar a armadura e dizer assim, não, realmente pode olhar para mim, eu vou deixar, eu vou me mostrar e vou acatar o que você disser e a gente vai juntos, e isso é uma construção de um relacionamento que vai tendo. E por mais que na primeira sessão, que a análise corporal traz muitas respostas, né, traz alguns questionamentos que o paciente traz, a gente já consegue dar um feedback na primeira sessão, ainda assim ele precisa de um acompanhamento para lidar com isso. Ele precisa ser ensinado como é que ele vai fazer as pequenas atividades do seu dia. Ele diz, mas eu não consigo fazer isso, então vamos um traço por vez.
Aí ele volta e trouxe, não, mas eu fui botar esse tratar aqui no recurso e deu um problema com não sei o quê, ele volta de novo para a dor e a gente vai com ele de novo. Tudo é um processo, mas às vezes no mecanismo de defesa a pessoa acaba abandonando o processo quando chega perto demais de encarar ali o espelho e dizer realmente eu não sou perfeito, realmente eu tenho medo de ser traído, realmente eu abandono a pessoa antes para que não venha me abandonar depois. Eu ataco primeiro para que eu não venha ser atacado. Aí, antes de admitir isso, a pessoa recua e diz, não, esse profissional aqui não é bom não, eu vou para outro, eu vou para outra abordagem, eu vou para outra religião, eu não acredito mais em nada. E a pessoa vai ali. Eu sempre digo, a pessoa, cada um tem um profissional que merece. Então, a pessoa que quer se curar, o inconsciente dela vai se conectar com a pessoa que vai poder ajudá-la. Alguém até que já se curou, que já conseguiu superar muita coisa daquela área. Uma pessoa que quer fingir que está fazendo um processo terapêutico, mas que não quer de fato encarar seus problemas, às vezes ela vai para esse tipo de profissional que, infelizmente, né, são formações rasas. Eu não gosto de falar, né, desse tipo de coisa, mas é um perigo você estar lidando com a mente do ser humano, porque se nem você passou por um processo terapêutico, nem você emergiu na própria área que você se formou, como é que você vai ter coragem de sentar na frente de alguém para ouvi-la e dizer que pode ajudá-la? E uma coisa que o meu professor falou foi na segunda aula da psicanálise. Ele disse, os seus demônios vão te encarar na sua primeira sessão. E, geralmente, sempre vem um paciente que tem a mesma questão que a gente. E se a gente não resolveu na gente, ou a gente vai acabar de adoecer ele, ou a gente vai adoecer junto e ali acabou o processo terapêutico. Ou a gente vai ficar se enganando, fingindo que está atendendo, ele fingindo que está servindo, e ninguém vai ter melhora. Então, cuidar da saúde mental é muito sério. Não é à toa que a gente fica fazendo uma formação e se especializa, estuda mais um pouquinho, e volta ali, olha de novo, e vai juntando uma coisa com a outra para aperfeiçoar e a gente conseguir ter bons resultados. Mas é muito sério. E muito triste, né? O que a gente vê. E o pior que há uma generalização, né? Acaba generalizando. Todos aqueles profissionais fazem isso. Todos aqueles profissionais. Aí chega no nível que a gente tem até vergonha de falar que fez aquela formação. Né? E uma formação tão boa, né? A formação que eu fiz foi uma formação maravilhosa, assim. Eu uso em sala de aula. Minha formação de Master Coach foi maravilhosa, mas aí chegou um ponto, eu fui dar uma palestra, eu não vou falar o lugar aqui em Brasília, mas foi num órgão aqui de Brasília extremamente importante, que você só entra lá se for convidado, não é qualquer pessoa que entra. Não é qualquer pessoa que entra. Então, eu fiz algumas palestras quando eu fazia parte de um grupo voluntário. E aí me chamaram para poder falar sobre valorização da vida, prevenção do suicídio e valorização da vida. Quando eu fui dar a palestra, aí o meu coordenador virou para mim e falou o seguinte, não fale que você é coach. Não fale. Pediu para eu não falar que era coach, por quê? Porque naquela instituição tinha uma pessoa que fez a formação de coach e a promessa é que ele resolveria todos os problemas dele e que ele ficaria rico. Aí ele despirocou. E aí causou o maior problema na instituição. Então, eles não suportavam falar sobre essa questão. Aí, a partir daí, eu comecei, eita, gente, o negócio agora tá... Então, porque acaba... Agora o coach tá voltando. O coaching agora tá voltando, tá ficando um pouco mais estabilizado. Agora, a mesma questão vai ser da terapia. Terapia holística, terapia sistêmica, terapia integrativa, análise corporal. Constelação está crescendo demais. E tudo isso é válido. Tudo é válido. Junto com as profissões mais tradicionais. Psicologia, vou pegar dentro da psiquiatria, psicologia e psicanálise. Psiquiatria, psicologia, psicanálise. Essas são as bases. São os tradicionais. Então, junto com essas, tem as terapias integrativas. Inclusive, no SUS, o SUS tem bioenergética no SUS. Terapias integrativas, porque eles perceberam que isso é muito importante. Só que por causa desse mercado, que é muito rápido, que é muito pocket, e que as pessoas elas não olham para os seus fantasmas, eu digo, Laís, não é nem questão, a gente, só para reforçar isso, não é nem questão da gente ser curado de tudo, porque tem coisas realmente que a gente não foi curado, que a gente está resolvendo. Mas a gente não foge daquele fantasma. Ou seja, eu não fujo daquilo, eu vou olhar e falo, não, realmente, eu tenho isso daqui,
E quando eu atendo alguém, que aquela pessoa é um reflexo daquilo que eu estou trabalhando, você fala, eita, o negócio aqui começou. Eu não vou virar para aquela pessoa e querer mostrar para ela que eu já resolvi, que é isso que acontece. Muita gente mostra para o outro que já resolveu, que já está bem, coloca a máscara, diz que já está no topo do topo do topo, que já é a nata de não sei o que e tal, e aí mente numa sessão. Isso é horrível. Aí mente, daqui a pouco essa pessoa descobre que mentiu, você retraumatizou aquela pessoa, e isso vai cair aonde? Vai cair em outro profissional que vai dizer, eu sabia, tá vendo? Tudo aí é fajuto, é tudo mentiroso, só quer dinheiro e não sei o quê. E é o cuidado que a gente tem que ter, pelo menos eu tenho. O cuidado que eu faço na rede social e em outros lugares é de falar com responsabilidade. Todo cuidado conta, desde que seja feito com responsabilidade. Laís, você separou mais algum filme aí? Anotou algum filme para poder comentar? Alguma coisa aí que você. Olha, tinha tanta coisa que saiu com os filmes melhores, saiu com as referências melhores, né? Mas eu tinha separado para falar dessa série, né? This Is Us mesmo, que fala da família e os três irmãos, né? E eu trouxe aqui o caso dos dois irmãos. Aí também eu ia trazer o caso do quanto é reforçado dessa mulher que dá conta de tudo, daqui é a grande empresária e tudo, mas sempre naquela escolha, ou a família ou o trabalho. Aí a mulher que escolhe o trabalho, ela é infeliz porque não tem a família, e a mulher que escolhe a família, ela é considerada que não teve sucesso porque ela não teve o trabalho. Aí fica alimentando essa competição. E tem um filme que é justamente assim, o que aconteceria se, eu acho, a tradução em português, que é justamente mostrando o ponto de vista de uma jovem, se ela tivesse construído uma família após a faculdade, como é que seria a vida dela? E se eu tivesse, em vez de construir uma família, se ela tivesse ido para a carreira dela, como é que seria a vida dela? Aí o filme fica intercalando entre os dois pontos de vista. E aí fica parecendo ou uma coisa ou outra. E aí a gente pensa, mas a mulher de verdade, a mulher atual, ela dá conta de tudo. Ela dá conta da família, do marido, do relacionamento, e da casa, e do trabalho lá fora. É empresária, é microempreendedora. E aí a gente vê a grande sobrecarga. E tem muitas séries que retratam a personagem que é considerada fria, calculista, se ela preferir ter somente a profissão dela e crescer no mercado de trabalho, mas também mostra a sobrecarga de tentar ser a melhor, de tentar ter as melhores notas, aquela personagem que as amigas saem para se divertir e dizem, não, eu tenho que ler o livro. Inclusive, esse meninozinho em This Is Us não aproveitou a festa de formatura dele ali no infantil, porque ele queria ler um livro, porque queria ir para outra escola e não sei o quê. Então, as séries estão retratando muito isso, mas sempre colocando a gente em dilema. A mulher é sempre colocada em dilemas. Você vai ter a família ou você vai ter um emprego? Se você tiver os dois, como é que você vai dar conta? Porque o homem não ajuda, tudo é a mulher, tudo é a mãe, e você vai estar sobrecarregada. Aí já tem os que dizem, se você escolher só o seu trabalho, você é fria, você é horrível, você é egoísta. E já tem aqueles que dizem, se você quer cuidar da sua família, você deixa para o homem prover, eu quero curtir meus filhos, eu quero ser uma dona de casa. Aí a pessoa diz, não, mas que coisa horrível. Então, é sempre um conflito. Como diz a Cecília Meirelles, ou isto ou aquilo, e fica escolhendo o dia todo. E qualquer escolha que você fizer, você vai ser criticado, inclusive por você mesmo. E se você tem traço de caráter rígido alto, você vai estar se criticando demais, Nossa. né? E aí é complicado. Coisa horrível pro rígido é você falar para ele bem assim, no dia que ele tá na defesa dele, falar, escolhe. Oh! Faz isso pro rígido, você quer fazer, mata ele. Como assim? Os dois são bons, eu quero os dois. Não, os dois não pode. Pode ser um. Mas e se eu escolher errado? Porque fica nessa ambivalência, né? Essa ambivalência, né? Cristiano, entre dois pensamentos, duas ideias opostas. Laís, se deixar aqui eu puxar mais assunto, eu acho que a gente vai desencandear. Eu acho que já dá para a gente encerrar por hoje. E aí, depois eu quero marcar com você, não sei quando, vamos marcar para a gente falar uma live só sobre sonhos. Interpretação de sonhos. Só sobre sonhos. Vamos marcar direitinho. Depois, ano que vem, deixa a gente marcar. Mas aí, Laís, se você pudesse dar uma resposta
Se você pudesse agora ajudar essas mulheres, principalmente as mulheres que querem ter um feminino saudável, o que que você diria para elas? Nossa, já pegou minha rígida, né? Já botou a rígida para resumir aqui, né? Oh, meu Deus. Mas eu diria, não se compare, não se cobre tanto e vá nos seus limites. Não precisa ficar se comparando, não precisa se exigir tanto, se cuide, demonstrar sentimentos não é fraqueza, demonstrar amor, chorar, pedir um colo, delegar as suas atividades, dizer assim, hoje eu não aguento, hoje eu estou cansada, eu quero relaxar um pouco. Então, se eu pudesse resumir tudo isso no conselho para a mulher começar a construir o feminino saudável, cuide de você, não se compare e não fique ouvindo aquela voz que fica dizendo você tem que fazer, senão você não vai ser perfeito, você tem que agradar. Abandone a vontade de querer agradar os outros e pare de colocar a régua tão alta. Então, não se compare, cuide de si e busque o que é que te faz feliz realmente, que não te deixa exausta, e vá, ao longo do seu dia, colocando pequenas coisinhas por você, que vão cuidar de você. Então, se cuide e não se compare e não fique tentando agradar. Simplesmente. É difícil, né? Pegar a oral e a rígida. Excelente, excelente. Não precisa resumir, não. Não precisa resumir, não. Pode dar vazão, não precisa resumir, não. Depois, a gente vai fazer uns videozinhos de 1 minuto e de 1 minuto e meio. Depois a gente vai soltar uns aí. Aí a gente corta os pedacinhos do oral. Deixa esse oral aqui, ele passou um pouquinho aqui, a gente corta e traz ali. Laís, muito obrigado mais uma vez, tá? Muito obrigado pela sua parceria de sempre, a sua animação. Gente, você que não segue a Laís, segue lá, laís.wakeup. Wake up. Laís.wakeup, segue lá. Ela ama falar sobre filmes, sobre séries. Eu falo apenas uma vez por semana, porque não é muito a minha praia, mas ela toda hora está colocando alguma coisa ali. Então segue aí a Laís. Manda perguntas para ela. Não teve nenhuma pergunta aqui específica, eu passei aqui, não teve. Muita gente passou. Obrigado você que passou, que deixou o seu coraçãozinho, que deixou o seu comentário aqui. Muito obrigado. Se você ficou com alguma dúvida ou quer trocar alguma ideia com a Laís, manda mensagem lá para ela e marca aí uma sessão com ela, uma sessão experimental, né? Sessão ou de análise corporal, ou de psicanálise, né? Uma análise, ou entender um pouquinho mais sobre análise. Enfim, procura a Laís aí, tá? Gente, muito, muito, muito obrigado, vocês que participaram aqui, de verdade. E Laís, se despede aí do pessoal. Eu que agradeço pelo convite, é sempre uma honra grandiosa estar aqui conversando com você. É sempre um bate-papo muito divertido, né? É maravilhoso. Eu gostaria de agradecer a cada um que está aqui. Muito obrigada. Eu espero que possamos estar juntos mais vezes, né? Para falar desse assunto que nós amamos, que é desenvolvimento humano, que é falar do ser humano. Então, muito obrigada pelo convite. Boa noite e até. Espero logo a dos sonhos, hein? Até então. Obrigado, viu, Laís? Obrigado, pessoal. Boa noite. Boa Fiquem na noite. paz. Tchau, tchau. Até a próxima.